Olá, eu sou Malcolm Forrest, diretor do filme Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, e também vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Nós vamos começar o curso Frei Galvão, História, Vida, Obra. Um assunto que é muito bonito, que eu me apaixonei, e tenho grande devoção por Frei Galvão, em virtude da história, dos milagres que eu vi acontecer, inclusive, e da beleza daquela época. Uma época nostálgica para muitos paulistanos, muitos brasileiros, século XIX. Nós vamos começar falando um pouco da cidade de São Paulo, sua origem. Frei Galvão nasceu no interior, em Guaratinguetá, e viveu 60 anos no centro de São Paulo. Mais adiante nós vamos entender por que bem no centro de São Paulo. E toda a sua história, como que ele se tornou um beatificado, como ele foi depois canonizado pelo Papa Bento XVI no Campo de Marte, aqui em São Paulo. Mas, enfim, vamos voltar no tempo, regredir até a época do descobrimento do Brasil. Não vou entrar na proto-história, ou seja, a história antes da história que nós costumamos aprender na escola, o ano de 1500, com a chegada da Esquadra de Cabral. E quando Cabral veio ao Brasil, havia já uma devoção em Portugal de Nossa Senhora da Luz. É uma história muito bonita de um milagre, de certa forma, semelhante aos milagres que Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo, realiza e realizou em várias partes do mundo. No Brasil, a maior devoção que existe é a de Nossa Senhora Aparecida. Nós vamos ver no curso também como que isso se relaciona, esse fato, esse milagre, esse sinal de Deus, com a própria história de Frei Galvão. Muito bem, então Cabral chega no Brasil com 13 caravelas. Hoje em dia, na historiografia, se sabe com absoluta certeza que não foi a primeira vez, ou o primeiro português que pôs aqui o pé. Para se ter uma ideia, quando chegou o Cabral, ele tinha um escrivão que fazia um diário de bordo. E ele relata numa carta ao rei Dom Manuel Venturoso que várias coisas interessantes que encontraram no Brasil. Os indígenas, o respeito que os índios tiveram, inclusive, pelo ato religioso que foi sagrado em terra brasileira, terra de Santa Cruz, em primeiro momento. Aliás, primeiro foi chamada de Ilha de Vera Cruz, que significa a Ilha da Verdadeira Cruz. Isso se refere, naturalmente, à Cruz de Cristo. Mas há uma passagem na carta de Pero Vaz de Caminha que eu recomendo que todos leiam. Não é difícil encontrar em livros, na internet. Há uma passagem em que o escrivão Pero Vaz de Caminha, ele relata que Nicolau Coelho tinha consigo algumas cruzes de metal estanho, pequenas cruzes, e que distribuía aos indígenas. Eles gostavam porque era uma novidade, não é? Não havia qualquer tipo de industrialização com metais, com os aborígenes, os índios brasileiros. E fala também o seguinte, que havia sobrado da viagem anterior. E hoje já se sabe que Nicolau Coelho esteve por volta de 1498 em terras brasileiras. Há documentação, inclusive, em Portugal nesse sentido. A história é um campo fascinante. Eu gosto muito, meu pai já gostava muito também, porque a gente vai descobrindo sempre coisas e relações com a realidade atual, Bom, então, com a Esquadra de Cabral, tomou-se contato com a terra de Santa Cruz e Cabral depois prossegue em direção à Índia. Chegando na Índia com alguns naufrágios, inclusive o pobre Pero Vaz de Caminha, escrivão da Esquadra, ele naufraga no retorno a Portugal ou em algum lugar de passagem nesse percurso, mas a Esquadra chega à Índia e logo depois se constrói uma capela, uma ermida de Nossa Senhora da Luz, que é uma devoção portuguesa que remonta ao século
ao século XV mesmo, né? No final do século XV. Eu vou resumir um pouquinho essa história, porque senão a gente vai ficar com uma história muito longa, mas ela faz parte da história de Frei Galvão. E nessa fundação, eles criam essa ermida com a devoção de Nossa Senhora da Luz. Portanto, lá na Índia já havia, a partir de 1516, uma igreja dedicada a santidade de Nossa Senhora, da devoção de Nossa Senhora da Luz. Isso para dizer que aqui no Brasil também, um pouco depois, em São Paulo, foi fundada uma pequena ermida pelo Carvoeiro, era o apelido do homem que criou essa pequena igreja. Ermida é como uma capelinha, na região hoje conhecida como Luz, né? Era uma região afastada do centro de São Paulo, fora do núcleo de fundação, que seria a região do pátio do colégio, hoje conhecida como pátio do colégio. Aliás, foi reconstruída e muito bem reconstruída, uma réplica que parece que é antiga, é uma coisa muito bem feita, restando ali algumas paredes, se não uma única parede do tempo da fundação da cidade, diga-se de passagem, o pátio do colégio. Mas se fundou a igrejinha de Nossa Senhora da Luz também em São Paulo. Então a Índia teve, São Paulo teve, e essa devoção ela surgiu por causa de um português que estava preso com os mouros na África. Ele foi sequestrado, isso por volta de 1490 ou antes, não me lembro exatamente a data aqui, mas é uma coisa para se procurar na internet. Existem poucos livros sobre a devoção de Nossa Senhora da Luz, diga-se de passagem. Eu vou dar na bibliografia, nós vamos apresentar um livrinho muito interessante, difícil de se conseguir. Mas enfim, esse português que tinha nome, o primeiro nome era Pero, ele foi preso pelos piratas ou sequestradores mouros, que na época navegavam pelo Mediterrâneo, talvez um pouco pelo Atlântico, e cobravam um resgate. Sequestravam um português, dois, uma família, o que fosse, e depois cobravam um resgate para a liberdade. E ele não foi resgatado, ele ficou preso muitos anos, ou muito tempo, e no final ele começou a pedir muito a Nossa Senhora a liberdade, voltar ao lar. E teve sonhos seguidos, por várias noites, ele sonhou que ele estava em contato com Nossa Senhora. Muito bem, na última noite desses sonhos, ele ouviu a voz da Mãe de Jesus e que lhe disse, lhe assegurou, olha, você fique tranquilo, porque amanhã mesmo estará de volta em Portugal. Veja bem, ele estava na África, do outro lado do mar Mediterrâneo. E, dito e feito, quando ele acordou no dia seguinte, realmente ele estava lá na terra dele, que é uma localidade chamada Carnide, é um nome cuja origem não se sabe bem, perto de Lisboa. E passou-se ali muito surpreso, todos estavam muito surpresos com aquilo tudo, como é que ele apareceu de repente. E ele, aos poucos, foi contando a história e revelando o sonho e alguns relatos, que há vários, mas não estão publicados hoje, infelizmente, pouca coisa, dizem que ele tinha ainda as correntes na mão, nos pulsos. As correntes porque ele estava acorrentado numa cela. E esses assuntos todos nós vamos ver no filme Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, que eu encenei algumas passagens. Mas, concluindo esse episódio, e por fim ele conta os detalhes todos e um cunhado dele diz assim, mas olha, nós temos aqui um local onde aparece uma luz à noite. E eu esqueci de mencionar que no sonho Nossa Senhora disse ao Pero que procurasse um local perto de uma fonte, de uma pedra, que haveria uma luz brilhando na noite. E lá encontraria uma imagem de Nossa Senhora e ali deveria ele construir uma pequena ermida, uma igrejinha, uma capela, né? E ele contou essa história para a família depois de uns dias, porque no começo ele se sentiu até com dificuldade de mencionar tudo isso, porque talvez não acreditassem, né? De tão fantástica que era essa história.
Mas quando ele contou, o cunhado disse, olha, há realmente um local aqui no mato em que está aparecendo uma luz, só que nós não conseguimos chegar até ela. A gente anda um pouco, procura, está lá aquela luz, e é mais ou menos como o arco-íris, que a pessoa caminhando não vai conseguir achar a ponta do arco-íris, né? Com todo o folclore que existe, principalmente na Europa e Estados Unidos, né, América, sobre um tesouro na ponta do arco-íris. E aqui o tesouro estava nessa luz. Mas, animados com tudo isso, resolveram fazer uma expedição. E lá foram eles de noite com archotes, um pequeno grupo, para achar essa luz, ver se encontravam alguma coisa. E eles efetivamente encontraram na fonte, uma fonte com a luz que, não sei se apareceu ou desapareceu depois, mas ali havia uma estátua, uma imagem de Nossa Senhora. Ficaram todos maravilhados com aquilo e se construiu então uma pequena ermida nessa localidade fora de Lisboa, né, distante. E essa devoção cresceu muito, os reis de Portugal se interessaram por esse assunto, principalmente Dona Maria I, a filha de Dom Manuel o Venturoso, a princesa Dona Maria, que dedicou a sua vida praticamente à devoção de Nossa Senhora da Luz. Ela era uma moça muito culta, ela tocava instrumentos musicais, ela falava grego, latim, muito bem educada na sua época, na Casa Real de Dom Manuel. Então, assim começou a devoção de Nossa Senhora da Luz, que se propagou em Portugal inteiro, ao ponto de Cabral trazer no seu bojo, na expedição, devotos que construíram uma igreja depois na Índia. Mas em São Paulo, algumas décadas talvez depois, já havia também uma ermida de Nossa Senhora da Luz, né, na mesma região onde hoje está o Mosteiro da Luz. Por isso também São Paulo teve a sua primeira igreja fora do termo da vila. São Paulo foi fundada em 1554 e era um pequeno núcleo ao redor do pátio do colégio, como eu disse, né, que existe hoje como uma relíquia importante para São Paulo. E a Igreja da Luz foi fundada fora dos muros da cidade. As cidades eram muradas naquela época, desde a Idade Média, por conta de inimigos, no caso, ataques de indígenas e tribos hostis às tribos que eram amigas dos portugueses aqui em São Paulo. E é por isso que nós temos o local da Igreja da Luz fora da cidade. Da mesma forma como em Lisboa, Carnide, que é o local onde está a Igreja de Nossa Senhora da Luz, está afastado da cidade de Lisboa um pouco, alguns quilômetros. E era uma região de água, havia uma fonte e havia uma vegetação muito bonita. E, bom, São Paulo era toda uma área muito bonita de rios, são 3 grandes rios que serviam a cidade, circundavam a cidade de São Paulo, que existem até hoje, mas infelizmente altamente poluídos e cada vez pior pelo jeito. O rio Tietê, né? O rio Tamanduateí, que é um afluente, e o rio Pinheiros. Mas, além desses rios, havia córregos pequenos, grandes, o rio Anhangabaú e o rio Itororó, o primeiro embaixo da Avenida 9 de Julho, desaguando também ali no vale do Anhangabaú, e o rio Itororó, que é uma palavra indígena onomatopaica, que é junção do ita, que é pedra, com o som rororó, que é uma representação, como se diz, onomatopaica, ou seja, do som, da água rolando nas pedras. Essa debaixo da 23 de maio, hoje a avenida, né, conhecida, e a 9 de julho. Então, é uma região bastante alagadiça, era semelhante ao Pantanal Mato-Grossense, de certa forma. São grandes vales, planícies alagáveis, né, inundáveis, e que em épocas priscas, muito anterior a tudo isso que nós estamos vendo e falando, foram parte de um grande mar. E as áreas mais elevadas são o Espinhaço da Paulista, que se chamava
Caaguaçu, ou seja, mata grande, grande, densa. E Guaçu, Açu é grande, e Caá em Tupi significa uma mata, uma floresta primária até. Né? E existem os outros picos, por exemplo, a região do pátio do colégio está numa elevação, como ali temos o Triângulo Paulista, que é a confluência de 3 ruas ligando em 3 igrejas. Nós temos São Bento, a igreja de São Gonçalo, e também a igreja do São Francisco, né? Ali no Lago de São Francisco, que é o local onde Frei Galvão vai morar durante 60 anos, bem no centro de São Paulo. Enfim, são elevações onde se assentou, principalmente os portugueses se assentaram, porque ali era mais seguro, havia visibilidade do entorno, do ataque de inimigos, quaisquer que fossem, e também na região norte de São Paulo nós vamos encontrar o maciço, os contrafortes da Serra da Cantareira, a partir de Santana. Nós temos em Santana a região do Tietê, com o Campo de Marte, hoje há ali parques de exposições, a Anhembi, etc. E logo começam a aparecer colinas que são hoje todas, no termo técnico, antropizadas, ou seja, hoje já estão convertidas em cidades, asfaltadas, edificadas, mas são todas essas elevações parte da Serra da Cantareira. Não é? Então, o primeiro núcleo habitacional foi, conhecidamente, como a região do pátio do colégio, nesse promontório, em Apuambuçu, é o nome da região do pátio do colégio, que tem uma vista muito bonita, até uma rua chamada Rua da Boa Vista. Hoje não se vê por causa dos prédios, mas uma belíssima vista para o vale do Tamanduateí, não é? E ali é uma região bastante segura, porque se podia ver quem vinha navegando ou pelas antigas estradas que chegavam a São Paulo. É possível ver. E na região da Cantareira nós vamos ver uma história muito interessante. Mas concluindo então o episódio da Nossa Senhora da Luz e a devoção que começou então em Portugal em torno do final do século XV, com a devoção e a família real portuguesa encontrando muita fé e muita devoção neste episódio de Nossa Senhora, essa manifestação de Nossa Senhora. O povo português, diga-se de passagem, e os brasileiros por herança, são altamente religiosos e muito devotados a esta situação circunstancial da família de Jesus Cristo, principalmente a mãe de Jesus Cristo. E eu sempre digo para as pessoas que não conseguem entender ou não têm alcance dessa história toda, que há um fato interessantíssimo com o Santo Sudário de Turim, que é aquele manto que cobriu o corpo de Jesus Cristo após a crucificação, e que foi analisado por muitos cientistas, e grandes descobertas em relação à história do manto, do sudário, como é chamado, foram feitas. E uma delas é que ali há umas manchas de sangue do próprio Jesus Cristo. Esse sangue foi analisado e se encontrou nos cromossomas apenas a parte feminina e não a masculina, o X e o Y, quem estuda biologia sabe, esses cromossomas que vêm da parte do pai e a parte da mãe. Então, só existe na forma humana o cromossoma feminino de Maria. Do pai não existe porque o pai é imaterial, é o Espírito Santo. Então, nós temos aí uma beleza nessas circunstâncias todas e os mistérios fascinantes e que nos prestam ajuda no sentido de aumentar a nossa fé. Então, tudo isso é a Nossa Senhora da Luz, a devoção, como é que ela começou e como ela chegou a São Paulo de Piratininga. Então, agora vamos falar um pouco sobre a São Paulo de Piratininga. Alguns de vocês já ouviram falar essa expressão, esse nome para São Paulo. A cidade de São Paulo, primeiro foi uma vila, primeiro foi um burgo, foi uma pequena localidade, fundada pelos jesuítas, Padre Manuel da Nóbrega e o noviço José de Anchieta e outros jesuítas da Companhia de Jesus, que foi fundada
por Santo Inácio de Loyola, que era um militar, e ele teve uma visão muito profunda, uma realidade que ele deveria cumprir, e fundou a Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas. E sem entrar muito nessa história, que é também belíssima, mas é longa, eles foram os primeiros que vieram evangelizar e educar os índios, e a fundação da cidade se deu através desses missionários religiosos portugueses. Anchieta, na verdade, nasceu em Tenerife. Ele não era propriamente do continente português, mas juntou-se à Companhia de Jesus em Coimbra e para cá veio. E outro fato interessante é que, quanto à descoberta do Brasil anterior, talvez, né, aquela década de 1500, 1400 e pouco, e 1500, é que Anchieta tinha uma tuberculose óssea, e ele ficou até com uma espécie de uma corcunda em virtude dessa doença. E foi estudar em Coimbra com 16 anos, com grande devoção a Nossa Senhora já. E lá em Coimbra foi dito a ele, pelos sábios, que se ele viesse ao Brasil, ele teria o benefício do clima puro, do ar puro, e isso seria muito bom para tratar a tuberculose que ele tinha. Então, veja que coisa interessante, como é que uma pessoa, um sábio que seja, em Coimbra, em Portugal, no ano de 1548, mais ou menos, tinha já essa noção quanto ao clima do Brasil, e que esse clima seria favorável para a cura de uma doença. Isso é um mistério que, aquela velha frase de Shakespeare, que há mais entre o céu e a terra do que conhece a nossa vã sabedoria, né? Então, por isso foi uma das razões que o trouxe ao Brasil. Mas isso é uma outra história. Nós estamos falando de Piratininga, né? São Paulo de Piratininga, ou São Paulo dos Campos de Piratininga. Campos porque havia aquela planície toda, como eu já expliquei, uma planície inundável, com as águas, uma região cheia de animais, de vegetação, de uma vegetação exuberante também, Mata Atlântica em alguns lugares, e muita água. E ali, então, se construiu a primeira Ermida da Luz. Mas há um fato interessante que precede a tudo isso, precede a fundação de São Paulo, em 1554, no dia 25 de janeiro. Foi a expedição de Martim Afonso de Souza. Houve um navegante espanhol, Aleixo Garcia, que veio com a expedição de Caboto para a região do Mar do Plata, hoje Argentina, Uruguai, e lá o navio naufragou, no sul do Brasil. E um número de tripulantes dessa expedição de navios, eram as caravelas praticamente naquela época, conseguiu se salvar e sobreviver nas praias brasileiras, na região de Santa Catarina. E ali ficaram ali ilhados, não é? Porque não havia... finalmente apareceu um navio que resgatou um bom número deles, mas ficaram muito tempo. E fizeram uma certa amizade com os índios brasileiros na região da costa, pelo menos, eles não eram hostis. Aliás, existe uma tradição interessantíssima, que é assunto para um outro curso, de um branco, de um sábio branco, em inglês se diz sage, né, que andava com um cajado e ensinava uma filosofia de vida de paz, de não matar, de não pecar, enfim, com grande sabedoria. E enquanto os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles foram reconhecidos como sendo membros ou amigos desse sábio, que foi chamado em muitos lugares como Sumé, aqui no Brasil. E daí os próprios jesuítas começaram a associar o Sumé com São Tomé, o apóstolo São Tomé, e é possível que São Tomé tenha estado no Brasil. Mas essas histórias se repetem em toda a América Hispânica, a América Espanhola, como no Brasil, em muitas localidades, e na América do Norte. Inclusive, muitos relatos dos indígenas americanos no folclore traz pequenos trechos do Evangelho e se fala
desse homem que esteve aqui. Lá existe até uma noção de que seja o próprio Jesus Cristo que andou nas Américas. Existe um livro chamado He Walked the Americas, ele andou pelas Américas. E em alguns lugares esse viandante, esse sábio, era chamado de True Cross, de Vera Cruz. É muito interessante esse fato curioso, né? que liga também com o nome dado ao Brasil, que se refere à verdadeira cruz. Por que verdadeira cruz? Porque Jesus Cristo foi crucificado com dois outros homens, dois bandidos e dois ladrões, né? E quando se redescobriu a cruz de Cristo, foi uma descoberta feita por Santa Helena, a mãe de Constantino, o imperador romano, que se converteu ao cristianismo logo nos primeiros anos, né, décadas do cristianismo, e ela fez a primeira expedição arqueológica com um fundo de resgate, um fundo cristão, para resgatar a história, as relíquias, a história de Cristo. E ela, enfim, encontra as 3 cruzes de Cristo, isso é um assunto para uma outra história, e dentre elas havia, qual era a de Jesus? Né? Tradicionalmente a gente vê Jesus no meio dos 3 crucificados, mas não havia nenhuma informação quanto a isso. E no fim, por um milagre, um raio caiu nessa localidade, ela descobriu as cruzes enterradas com as pessoas que estavam trabalhando com ela, uma senhora, imagina, com mais de 50 anos, numa expedição, coisa inaudita, uma coisa que não acontecia, mas prodigiosíssima. E aí, as 3 cruzes estando ali, ela tocou com o lenho, um pedacinho de madeira de uma cruz, num cego, não aconteceu nada. Quando ela tocou a madeira, o lenho da segunda cruz, esse cego imediatamente enxergou. Então, esta foi chamada de Vera Cruz, e ela está exposta em Roma, né? Os fragmentos estão na igreja da Santa Cruz, da Vera Cruz, em Roma, e pode ser visto lá por qualquer pessoa que vá visitar. Então, esta é a noção da terra de Santa Cruz, da Vera Cruz. Nós vimos aí a trajetória de Cabral, e estou falando agora da expedição de Aleixo Garcia, Caboto, os indígenas aqui no Brasil, que não eram tão hostis, pelo menos na costa sul e também na costa da Bahia, né? Mas essa expedição em que Aleixo Garcia naufragou rendeu uma informação muito importante, porque ele, junto com os indígenas do litoral, que eram os guaranis, que tinham uma certa paz e falaram para ele que era um grupo de cerca de 16 náufragos, que havia um rei branco em um local com ouro, um local distante, mas eles faziam umas viagens, uma espécie de uma peregrinação a essa região. O caminho era habitado, havia nesse caminho tribos hostis, mas conseguiram então formar uma expedição com os portugueses, na verdade com os espanhóis, mas havia um português dentre os espanhóis, de nome Gonçalo, ou Gonçalves, e esse grupo foi até uma região do Peru, de Potosí, e lá encontraram o que se chama de Incas. Na verdade, não são os Incas, são os Quechuas. O Inca era uma casta nobre dos reinantes, e essa casta de origem, para muitos estudiosos, historiadores da própria história brasileira, eram de origem hebraica. Tinham alguma relação com os hebreus. Enfim, Aleixo Garcia vai com o grupo de indígenas Guarani e encontra algumas arrobas de metais preciosos e tecidos muito bonitos, e eles voltam com esse material para a costa atlântica. Porém, encontram inimigos, e um grupo pequeno, inclusive Aleixo Garcia e o português de nome Gonçalo, não chegam até a costa, resolvem parar para não serem dizimados pelos indígenas. Mas, posteriormente, chegam à costa e o português consegue voltar a Portugal por uma sorte muito grande, uma bênção. Uma nau passou na região agora mais um pouquinho ao norte da ilha de Santa Catarina,
e eles vão voltar à Península Ibérica. E imediatamente o português vai ao rei, e o rei então o dá uma medalha, o faz cavaleiro ou oficial da Ordem de Cristo, que era uma ordem religiosa sucessora dos Templários em Portugal, muito importante. E se forma assim a expedição de Martim Afonso de Souza, que vem ao Brasil em 1531 e funda São Vicente em 31 para 32 e a vila de Piratininga, no Planalto, subindo a Serra do Mar, em 1532. Então, São Vicente vai ser a primeira vila portuguesa e um detalhe que se sabe, já era habitada e já havia tráfico de escravos indígenas, que aqui eram capturados e levados como escravos para a Europa. Então, nesse momento, porque com a descoberta desse ouro e dessa possibilidade do caminho saindo da costa do Atlântico até as minas de Potosí, as minas de prata e ouro do interior da região dos Andes, o rei ficou muito impressionado com isso e aí ele manifesta o interesse em fazer uma expedição, e a expedição de Martim Afonso de Souza vem com sábios, com famílias, incluindo não só portugueses, mas italianos, franceses, pessoas de bom nível, que vêm quase com uma missão, me parece que eram 3 naus, vieram com uma missão até de criar fundar cidades, né? E ele navega pela costa do Brasil, por vários lugares, ele entra no Rio de Janeiro, sobe para a região de Petrópolis, Serra dos Órgãos, encontra um rei lá, um indígena, chefe de uma etnia, mas chega à conclusão de que não era esse o rei que eles procuravam. Ele desce ao sul, chegou até a região do Prata, e na região de hoje conhecida como Ilha Comprida, e ali, inclusive naquela região, ele coloca um marco de posse português, muito interessante. E depois ele chega a São Vicente, estabelece a cidade de São Vicente, essa história é bem conhecida já na região, e ele sobe a Serra do Mar, muito difícil, mas já haviam estradas, já haviam caminhos dos indígenas e outros anteriores à ocupação dos Guaranis e dos Tupis. Ele vai subir e vai procurar um ponto para estabelecer uma vila, no ponto mais próximo da linha de Tordesilhas. Qual era a intenção dos portugueses? Que vieram, diga-se de passagem, não em busca do ouro apenas, não. Eles vieram numa missão de evangelizar as Américas. Essa que é a missão portuguesa, sempre foi, com alguns momentos de maior interesse comercial, de necessidade de ouro e tal, mas não era o que se pode supor um interesse só por ouro, prata e riquezas, e nem por especiarias, como se falou, como se aprendeu muito, que eles iam para a Índia em busca de especiarias, então, era um comércio maior, mas uma intenção também muito grande de evangelizar. Muito bem, então, na busca de um ponto mais próximo da linha de Tordesilhas, havia um cartógrafo muito conhecido, muito bom, muito sábio, na época, chamado Alonso de Santa Cruz, um espanhol, e que dizia que a linha de Tordesilhas passava na região de São Paulo pela Sierra de San Sebastián, ou Serra de São Sebastião. Então, Martim Afonso de Souza, com a sua expedição, procurou esse local e acabam por assentar num ponto que deram o nome de Piratininga, Vila de Piratininga. E esse é um assunto que eu vou deixar no ar um pouco para a gente explorar em outra aula. Mas aí é que surge a Vila de Piratininga, que não é aquela localidade do pátio do colégio, é uma outra localidade na região da Serra da Cantareira. E assim surgiu Piratininga, e 22 anos mais tarde surge a Vila de São Paulo. Ela se dissipa
e a região do pátio do colégio, o promontório Nhapuã, Sul, esse é o nome correto, se prestou melhor porque estava próximo da tribo de Tibiriçá, e Tibiriçá já tinha a filha, Bartira, casada com um português, João Ramalho. Então, a amizade que já havia com os portugueses e os indígenas facilitava a estada dos portugueses aqui, era muito mais seguro também, e era perto dos rios para poder navegar, ir para o litoral, etc. Então, a vila de Piratininga se dissipou e não se conhece hoje ainda, até hoje não se conhece nenhuma ruína dessa localidade. E quanto a ruínas, eu quero comentar que na América do Sul, no Brasil especialmente, com os rios que nós temos aqui e a vegetação muito maravilhosa, né? A Mata Atlântica muito pungente, muito verde, dificilmente uma construção até de pedra que houve, ou uma de barro, dificilmente ela se sustenta por mais de 200 anos ou 300 anos. É muito comum se ver árvores crescendo em meio às pedras de um muro, uma casa, destruindo toda a gameleira, por exemplo, faz isso, e desaparece qualquer vestígio da edificação. E um outro fato é que a arqueologia não existia nessa época, até a época de Napoleão Bonaparte, praticamente. Interesse em edificações antigas, egiptologia não havia. Então, qualquer resquício de uma civilização anterior poderia ser interpretado como uma edificação de um outro povo, de um outro país, amigo ou inimigo, e colocaria em risco a posse. Então, por exemplo, os portugueses não evidenciariam a existência de uma casa de pedra de nenhuma forma, porque isso poderia ter sido construído pelos holandeses, ou assim poderiam os holandeses, ou os franceses, ou os espanhóis, ou os ingleses, alegarem que já estiveram aqui no Brasil. Então, por isso que a gente não vê muita noção, parece que tudo era só índios nômades, né, que viviam viajando e mudando de localidade. Então assim surgiu a vila de Piratininga, que depois se mudou para a vila de São Paulo, né? E nós vamos ver agora então o que acontece no final dessa época e como surge então Frei Galvão no século XVIII, nascido em 1739, no Vale do Paraíba, na cidade de Guaratinguetá ou numa fazenda da família próximo, né? Então vamos conhecer nas próximas aulas a história de Frei Galvão a partir do século XVIII e indo até o século XIX. Frei Galvão vai morrer em 23 de dezembro de 1822, portanto, no ano de 2022, completa-se o bicentenário de Frei Galvão. E normalmente a gente considera a data mais importante, sem dizer que não seja importante o nascimento, mas a data de falecimento, de passagem a Deus é muito importante, como na questão de Cristo, como na questão da criação do mundo, né? A criação do mundo é muito importante, a criação do universo. O nascimento de Cristo é muito importante, mas a sua morte e ressurreição também é de grande importância, né? Então os dois aspectos são fundamentais, começo da vida na Terra e o começo da vida eterna. E o que eu posso adiantar, então, já das próximas aulas, é que nós vamos ver a casa onde nasceu Frei Galvão, nós vamos conhecer um pouco da devoção da família e como era Frei Galvão na sua infância e depois da juventude, as viagens que fez e muitas outras curiosidades. Não esqueça de deixar o seu comentário, suas perguntas e de assistir o filme Frei Galvão, o Arquiteto da Luz. Nós vamos ver agora algumas cenas do filme. Frei Antônio de Santana,
me entrego por filho e perpétuo escravo da Virgem Santíssima. Eu gosto sempre de lembrar que a história é uma matéria fascinante e ela se baseia muito na curiosidade, né? O historiador, além dele vivenciar alguns fatos e poder escrever a respeito, deixando para a posteridade, ele também é um pesquisador, é um curioso. Aliás, o historiador e o inventor têm isso em comum. O inventor quer saber como funciona alguma coisa ou por que algo funciona assim, e daí vem ideias de criar uma invenção. O maior gênio que nós tivemos foi Thomas Edison, que chegou a fazer 5.000 patentes de invenções, trabalhava muito, às vezes 18 horas por dia, e criou patentes, criou coisas maravilhosas como a lâmpada, a luz elétrica, o fonógrafo, e eu poderia dar uma aula sobre esse assunto também, que eu acho muito interessante. E, inclusive, o raio-x, né, que nós usamos hoje, a radiografia, imagens, é tão importante na medicina, ele fez questão de não patentear o raio-x, a radiologia hoje, para que todos tivessem acesso. Mas o historiador também, ele se vê às voltas com a curiosidade, por que isso, por que aquilo, o que aconteceu, e é interessante que nós encontramos novidades e descobertas que são muito gratificantes. Eu recomendo que você também seja um historiador que procure investigar os assuntos que te interessam, seja curioso, tá bom? Mas vamos voltar então ao séculos passados. Nós estávamos no século XVI, aí, com a fundação de Piratininga, de São Paulo. Vamos agora dar um salto para São Paulo e a região de São Paulo em 1800, 1700, no século XVIII. Frei Galvão nasceu em 1739 e, como já é sabido, o achado da imagem de Nossa Senhora no Rio Paraíba foi em 1717. Enfim, 22 anos separam uma situação da outra. A Aparecida foi muito importante para a fé brasileira. Quanta gente já se sentiu reconfortado em ter a devoção de Nossa Senhora Aparecida, quantas graças já foram alcançadas, milagres, e como o Padre Quevedo diz, ele está no nosso filme, Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, os milagres não foram feitos para curar as pessoas, eles são sinais de fé, de que uma pessoa está agindo bem, que uma devoção é correta, ou que uma conduta do ser humano é correta, é certa, e aí vem um sinal. Eles são a assinatura de Deus, palavras do Padre Quevedo na entrevista que ele dá no nosso filme. Mas o milagre que deu origem à devoção de Nossa Senhora Aparecida é o encontro de uma imagem, que é também a situação que aconteceu em Portugal, como já disse, em Carnide, com o encontro da imagem de Nossa Senhora da Luz.
nós vamos ver agora uma ilustração dessa historieta que eu já contei, que é verdadeira, o achado da imagem de Nossa Senhora da Luz. A devoção de Nossa Senhora da Luz teve início em Portugal, em Carnide, um local próximo a Lisboa. A descoberta de uma imagem de Nossa Senhora em um milagre espetacular próximo a uma fonte deu início à maior devoção mariana de toda a história do Reino de Portugal, a devoção a Nossa Senhora da Luz. A infanta Dona Maria, filha de Dom Manuel Venturoso, foi grande propagadora desta fé e patrocinadora da construção da Igreja de Nossa Senhora da Luz de Carnide. Após a descoberta do Brasil em 1500, as caravelas portuguesas de Pedro Álvares Cabral seguiram viagem para a Índia. Lá chegando, os portugueses missionários construíram uma igreja dedicada à Madre Nossa Senhora da Luz. São Paulo, em 1570, era muito pequena, mas já havia uma igreja de Nossa Senhora da Luz. Construída por um casal de portugueses, ali celebrou missa o padre José de Anchieta, um dos jesuítas fundadores da cidade. Encontrava-se extramuros, ou seja, fora do termo da vila. Por que então a escolha deste local distante e desprotegido e não outro mais próximo ao colégio dos jesuítas? A resposta talvez se encontre no fato de ter sido a região dotada de uma beleza natural singular com grande biodiversidade. Uma região alagável, com rios ao seu redor, semelhante ao que é hoje ainda o Pantanal Mato-Grossense. Este mesmo lugar, no futuro, teria o primeiro jardim cultivado de São Paulo, do que é hoje herança o Parque da Luz. Um local propício à contemplação e semelhante ao da Ermida da Luz de Portugal. Ali também havia uma fonte. No Rio Paraíba aconteceu uma situação semelhante e hoje há um grande santuário nacional, né, de Aparecida, com uma catedral enorme, uma igreja muito grande, e existe um museu de cera, até recentemente, que agora não está mais funcionando. E ali eu pude fazer uma visita e encontrar cenas interessantes dos primeiros momentos da devoção de Nossa Senhora, o achado da imagem no Rio Paraíba e também os primeiros anos ou décadas da devoção que surgiu ali. E é interessante também que o milagre que deu a base para a devoção é o milagre da pesca. Uma pesca prodigiosa de peixes no Rio Paraíba para atender uma demanda da visita de um alto oficial da corte do Rio de Janeiro que vinha, o conde de Assumar, vinha em passagem por Aparecida e não havia peixes e os pescadores passaram a noite pescando e não conseguiam. Por fim encontram a imagem, o corpo, depois a cabeça da imagem e depois encontram os peixes, o que há uma semelhança ligando com a pesca de Jesus Cristo e os seus apóstolos, como eu já mencionei, no Mar de Tiberíades, conhecido também como Mar da Galileia. É um grande lago em que vários momentos da vida de Jesus, da vida gloriosa, da vida adulta já de Jesus acontecem. E no Rio Paraíba, falando então um pouco já da infância de Frei Galvão, ele vivia ali às margens do rio e era uma criança muito inteligente, muito obediente, né? E, inclusive, para o filme Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, eu compus uma moda de viola com Sérgio Pena e Fabiola Mirella, no estilo mais tradicional da moda de viola paulista, em que a gente fala que é da obediência de Frei Galvão, né? A gente conta a historinha de Frei Galvão por uma moda de viola. E eu aprendi com eles, esse casal maravilhoso, que a moda de viola tem uma forma de contagem de história, de contação de histórias.
E ela começou com os éditos ou os bandos, as mensagens que vinham da corte ou de Portugal, ou aqui já no Reino, no Brasil, Reino Unido, para a população de cidades, de vilas no interior, em locais distantes. E como a população não lia, muitos não sabiam ler e escrever, quem vinha com a mensagem decorava a mensagem, e para facilitar poder decorar mais fácil, fazia uma cantoria, um canto com um instrumento bem tosco, e daí é que surge a moda de viola. Por isso que nós temos histórias maravilhosas da moda de viola. Então fizemos uma moda de viola sobre Frei Galvão, e Frei Galvão, então, a história começa na sua infância. Ele tem uma passagem em que um pobre veio à porta da casa. Seu pai, também Antônio Galvão de França, era o homem mais rico da província aqui de São Paulo na época. E ele e os pais de Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio português, também riquíssimo. E também o pai de São Francisco de Assis, famílias de comerciantes riquíssimas. E os três se tornaram santos e se dedicaram a uma forma chamada pauperismo, que é condenada por algumas pessoas, mas significa abster-se dos bens materiais. O bem material não é importante, o importante é o bem espiritual, é o amor que nós temos ao próximo e o amor que nós temos a Deus. E Frei Galvão era assim, tanto é que chegou um pobre, um mendigo, na porta da casa. Ele devia ter uns 8 anos de idade, mais ou menos. Nós vamos ver imagens do filme também que mostram como que era o lar de Frei Galvão nessa época, e ele oferece, não sabia o que dar para o pobre, e ele deu uma renda de mesa muito cara, muito trabalhosa, muito trabalhada, muito bonita, e o pobre ficou constrangido com aquilo. Depois encontrou com a mãe de Frei Galvão, que por sinal era descendente também, Dona Isabel, de Bartira e João Ramalho, uma família tradicional brasileira, como já disse, o paulista e brasileira, como já disse. João Ramalho foi um dos primeiros portugueses que aqui esteve, inclusive chegando no Brasil em data anterior à descoberta oficial de 1500, o achamento português. Então esse mendigo se sente constrangido e vai até a mãe de Frei Galvão e quer devolver aquela renda cara que ele recebeu. E ela diz: não, se meu filho deu, está dado. E uma outra história recolhida pelo saudoso Edson Galvão de Guaratinguetá, sem uma base bibliográfica, mas recolhida no folclore, diz que Frei Galvão, com um menino amigo aos 10 anos de idade, estavam nadando ou brincando à beira do rio Paraíba, e esse garoto foi em águas mais profundas e a correnteza o pegou e ele estava se afogando. Então diz essa lenda quase que Frei Galvão, menino com 10, 11 anos de idade, andou sobre a água como Jesus Cristo fez também, e chegou e socorreu essa criança do afogamento. Então, um outro episódio interessante na infância de Frei Galvão, já na casa dele, é que eles tinham uma grande devoção por Santana. Era uma devoção familiar. Santana é a mãe de Maria, é a avó de Jesus Cristo, e que tem uma história maravilhosa. Eu recomendo que você que está assistindo, fazendo o curso, procure conhecer pelos apócrifos, principalmente porque não há na Bíblia, vocês não vão encontrar qualquer informação mais detalhada. Mas existem os livros chamados de apócrifos, que são de autoria anônima. Alguns foram modificados, alguns trazem elementos que não são verdade, são fantasias, mas dá para a gente ter uma ideia da realidade que havia e um pouco da história. E a mãe de Jesus tem uma história maravilhosa, como também a mãe dela, Santa Ana. Então, a devoção na casa de Frei Galvão, que tinha vários irmãos, era grande por Santana, como também por Nossa Senhora, e sobretudo Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, né? O que trouxe a mensagem salvífica, nos salva, nos trouxe a redenção, a certeza da ressurreição, da vida eterna e do perdão dos pecados, né?
Então, nós somos cristãos, sobretudo. Essas outras personalidades, elas nos ajudam na nossa vida como exemplos de vida, exemplos humanos divinizados, que trazem a santidade. E Frei Galvão é um caso assim. Frei Galvão é um brasileiro como nós, que por sua devoção, sua educação, sua vontade e por dons celestes, adquiriu uma santidade incrível. Nós vamos ver os milagres nas próximas aulas e os dons paranormais que Frei Galvão tinha, né? Então, na infância, ele tinha também, convivia, eles rezavam as novenas, rezavam todos os dias, e houve um episódio que me foi relatado por um senhor aqui de São Paulo, sobrenome Brasil. Ele viu isso numa novela que teve em São Paulo, na rádio, uma radionovela, há muitos anos, e não encontrei mais nenhum vestígio de roteiro ou mais informações. Mas, em determinado momento, no oratório da casa de Frei Galvão, com as velas, e não era incomum acontecer um pequeno incêndio. E foi o que aconteceu na casa dele, pegou fogo no oratório, eles tiveram que remover o oratório da parede e ali encontraram uma carta atrás desse oratório, com uma informação muito importante para a família, e foi considerado um sinal, um prodígio também de Deus. Esses prodígios eu quero comentar aqui, e milagres, que muitas vezes pessoas descrentes descartam, dizendo é coincidência, ou é porque teria que ser uma cura, por exemplo. Fulano se curou milagrosamente. Um médico cético, talvez, uma pessoa que não acredita, não precisa ser um médico, qualquer um que não acredite, pode dizer, isso aí foi coincidência, isso foi o acaso, tem uns que se curam, outros que não se curam. É verdade. Mas o interessante é que depois de um milagre, o Padre Quevedo costumava chamar de milagraços, né, com grandes milagres, né, coisas assim realmente muito além de qualquer possibilidade humana, vem um after miracle, ou seja, um pós-milagre, vem um sinalzinho posterior, uma coincidência providencial, algum elemento que acontece. Eu vou falar sobre isso nas próximas aulas, em alguns casos que eu vivi e que confirmam o milagre. Então, o Padre Quevedo dizia, o milagre é a assinatura de Deus, é o autógrafo de Deus. E o pós-milagre é o reconhecimento de firma. Para aquele que não acredita, aquele São Tomé, né, entre aspas, que quer ver para crer, não acredita nem no milagre, então depois vem a confirmação do milagre. Então, Frei Galvão estava numa família muito, muito boa, muito católica, sempre rezando, todos muito piedosos, não é? E ele foi se dedicando mais e mais à religião e já manifestando prodígios, né? E ele depois vai estudar na Bahia e nós vamos ver o que acontece na sequência do nosso curso. Nas próximas aulas nós vamos ver primeiro a São Paulo de Frei Galvão, a história de Frei Galvão a partir da adolescência e como que ele viveu aqui em São Paulo e o que era a cidade de São Paulo nesse período. Mas nós temos muito mais a oferecer, a conhecer na história de Frei Galvão e nessa série de cursos. Vamos ver algumas imagens aí do que nós conversamos hoje que fazem parte do filme Frei Galvão, o Arquiteto da Luz. Eu convido você a fazer contato conosco, deixar comentários, alguma pergunta. Temos um e-mail que aparece na tela para você fazer contato e manter o estudo sempre com a chama viva do conhecimento, como eu disse, a curiosidade em conhecer mais. Frei Galvão é um brasileiro como nós, mas que teve muita fé, que teve bondade no coração e tinha amor pelo próximo. É sempre muito melhor poder ajudar do que ter que ser ajudado, não é verdade? E eu digo sempre que o egoísta, se soubesse como é bom ajudar os outros, dar as coisas que os outros precisam, não é, quando for oportuno, ele deixaria de ser egoísta. E um amigo meu disse que fazer o bem faz bem.
É isso aí, espero que você tenha gostado e continue conosco. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal também. Muito obrigado. Meu querido Frei Galvão,